Glória a Jesus. Graça e paz a todos. Bom dia, na presença de Deus. Mais uma escola bíblica dominical. Nesta manhã estaremos dando início. Já estamos no final do nosso trimestre. Estamos na lição de número 9 nesta manhã. Tá? Talvez o próximo livro estaremos fazendo já presencial, para a glória de Deus. Mas estaremos fazendo nesta manhã mais uma lição da escola bíblica dominical. É muito prazeroso. É um grande, imenso prazer para mim poder estar falando com os irmãos, com vocês que assistirem esse vídeo, porque eu fico feliz em poder querer aprender a palavra de Deus, né? Vamos fazer oração nesta manhã, pedindo a Deus que Deus venha nos abençoar, nos cobrir com a tua graça, né, com o teu poder, com a sua paz, e orar também para que a paz perdure entre o povo de Deus, tá? Essa é a oração que a Escola Bíblica Dominical ela pede aqui na revistinha, tá? Ela nos indica fazer esse tipo de oração. E se você tiver algum pedido de oração também, peça aí, nós estaremos orando, né, em favor das suas vidas, em favor das suas famílias. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez como servo do Senhor, ó Pai. Eu estou aqui diante destas câmaras, Senhor, para glorificar o Teu nome, ó Pai, e pedir em favor, meu Deus e meu Pai, das vidas e as famílias que irão assistir esse vídeo. Senhor, eu não posso nada, eu não sou nada e não tenho nada, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas e que é todo em todos, ó Deus. Ó Senhor, eu creio na sua soberania, no teu imenso poder, no teu imenso amor e a tua imensa misericórdia. Alcança os teus filhos, alcança os teus servos, alcança essa humanidade, ó Pai, trazendo paz, sabedoria e entendimento, Senhor, que nós possamos nos tornar cada vez mais humanos na tua presença e diante da sociedade, ó Pai, para melhor viver nesta terra. Assim eu te peço ao Senhor, que o Senhor venha nos abençoar grandemente e ricamente, ó Pai, conforme o teu imenso amor. É que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graça e paz aí a todos os irmãos. Nosso irmão Wesley, né? Minha esposa que entrou. Nós vamos estar louvando o hino nesta manhã, meus queridos. O hino de número 178, tá? Porque a lição nesta vai falar sobre paz, né? A paz de Jesus. E é o hino número 178. Louve juntamente comigo aí, para a glória de Deus, tá? Amém? Vamos lá. Crendo em Cristo Jesus, vim obter gloriosa paz, perfeita paz, inquietores a sorte meu ser e o doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz insondável como um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz, desde que
Graças a Deus. Desde que Cristo minha alma salvou, eu tenho doce paz, né? Quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos, né? Nosso irmão, a pastora, os nossos pastores José Dias, nossa irmã Hilda, missionária Hilda, que entrou aí, né? Teremos, né, desejando uma boa aula para todos nós, que nós tenhamos uma boa aula na presença de Deus. Então, a lição de número 9, irmãos, e nós vamos fazer através do livro de Esther, né? Esse livro de Esther, capítulo 3, que vai ser o nosso texto de referência. Se você quiser abrir na sua casa aí o livro de Esther, capítulo 3, nós vamos estar lendo alguns versículos no livro de Esther, amém? Eu vou passar para vocês aqui o slide agora, tá? Para nós podermos estar dando início à nossa escola bíblica dominical, para a glória de Deus. E depois nós vamos estar louvando o hino 3 da harpa cristã, né? Depois que nós terminarmos aqui, estaremos vendo o hino 3 da nossa harpa cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar a minha paz do Senhor a todos que entrarem, né? Agradecer a Deus por este privilégio de nós estarmos na presença de Deus, adorando o Senhor, na beleza da sua santidade, porque só Ele é digno de toda a honra, a glória, louvor e toda adoração. Amém? E nosso Deus, Ele é tremendo, irmãos. Então vou abrir aqui a lição de número 9. Deu um probleminha aqui, não quis abrir, mas vamos estar abrindo agora, né? Para a glória de Deus. Vamos estar fazendo aqui, iniciando nosso culto de adoração a Deus, para a gente poder adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posicionar bem a câmera. Acho que os irmãos estão conseguindo enxergar bem aí. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tá? Então nós estamos aí, nós oramos já para que Deus venha perdurar a paz entre o povo de Deus, tá? Nós estamos fazendo a lição do trimestre, a 9ª lição do trimestre, chamada Soberania de Deus em meio às crises. Soberania de Deus em meio às crises. Objetivos da lição: ressaltar que a verdadeira paz só é possível em Deus. A verdadeira paz só é possível em Deus. Ensinar que em meio às crises, o Senhor, Ele nos socorre. E mostrar segredos para vencer as crises, tá? Nós vamos mostrar então alguns segredos para a gente poder vencer as crises. A lição de número 9 é a soberania de Deus, né, em meio às crises. Então tá aí, meus queridos, a soberania de Deus em meio às crises. Deus está aí com a destra da sua justiça segurando o globo terrestre, tá? Então nós estamos nas mãos de Deus. Eu sei que as lutas vêm, as dificuldades aparecem, não é fácil quando nós estamos passando por situações difíceis, estamos no deserto, mas Deus tem uma palavra de fé e vitória para o seu coração nesta manhã, tá? Texto áureo diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, né? E porque ele confia em ti. Então, cuja mente está em Deus, Deus vai nos guardar e deixar nós firmes na sua presença. A verdade aplicada. A confiança em Deus nos faz perseverar no propósito de Deus, mesmo na crise. Então, a nossa confiança em Deus nos faz continuar caminhando e andando para a glória do Senhor. Texto de referência, Esther, capítulo 3, que diz assim: Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos e todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Verso 9: se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. Verso 11: e disse o rei a Amã: esta prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Olha, irmão, aí começou aí a luta, né, do povo de Deus lá no livro de Esther, tá, da rainha Esther. Então nós vamos aprender uma coisa, 3 lições nesta manhã. Primeira parte da lição: Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Parte 2: se incomoda é porque você brilha. Terceiro: segredos para vencer as crises, tá? Então é preciso ter fé em Deus em meio à crise, tá? Fé em Deus é o ponto de partida. Se você tiver fé em Deus e confiança em Deus, né, em meio à crise, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus.
Amém? Então, o livro de Esther vai nos mostrar como é importante sermos fiéis ao Senhor. Nesta lição, aprenderemos sobre agirmos com coragem e fé na tribulação e como desenvolvermos a nossa confiança em Deus, tá? Então, essa é a parte da lição. Número 1, lição 1. Satanás sempre quer roubar a nossa paz, tá? A paz, irmão, é um dos grandes propósitos da vida, porque se nós podemos ter tudo, se nós não tivermos paz, nós não temos nada, né? Então a melhor coisa que existe na vida do ser humano é nós conseguirmos viver em paz, né? Mediante as tribulações, tá? E vamos aprender também nesta manhã, como diz no slide aí, como Satanás age na nossa vida através das pessoas, tá? Então, as pessoas dizem assim, mas fulano fez mal contra mim, ciclano. Nós vamos aprender quem que está realmente fazendo mal contra você e contra a sua casa e contra a sua vida, tá bom? Então Satanás sempre quer roubar a nossa paz, mas nós temos aí um segredinho, já logo na primeira parte da lição 1.1, tá? A família é o nosso refúgio, é a nossa paz. Quando você tem uma família, uma casa estruturada em Deus, tá? Isso eu quero dizer para você, em Deus, você vai ser um lugarzinho onde você vai conseguir achar refúgio e paz e tranquilidade na tribulação, né? Porque não tem coisa melhor quando você está, né, em alguma aflição, você chegar diante dos seus familiares, né? Onde você encontra paz, sossego e ajuda para vencer as vidas aí, os insucessos, as incertezas e as tribulações da vida, tá? E é interessante também a gente aprender uma coisa, então. Para a gente poder encontrar refúgio, né, e paz na nossa casa, irmão, nós temos que entender uma coisa, né? Só consegue viver tranquilidade e paz no lar quando uma família, ela vive os padrões bíblicos. Se a tua família, a minha casa viver os padrões bíblicos, com certeza nós estaremos vivendo coisas maravilhosas no nosso lar, tá? E quando a gente vive os padrões bíblicos, nós transformamos o nosso lar num pedacinho do céu. O nosso lar é um pedacinho do céu. E é triste ouvir muitos irmãos, né, muitas pessoas que conversam comigo dizendo, irmão, olha, a hora mais triste da minha vida é quando chega a hora de voltar para casa. Tem gente que não tem prazer de voltar para casa. Porque infelizmente a casa também deixou de ser um lugar de refúgio, né? E um lugar de paz. Então que nesta manhã, eu e você, que estamos ouvindo esta mensagem, esta lição nesta manhã, nós possamos, irmãos, reestruturar a nossa família, reestruturar a nossa casa, para que a nossa casa seja um pedacinho do céu na terra, né? Um lugar de refúgio, um lugar de paz, tá? Mardoqueu, nessa passagem de Esther aqui, ele alcançou a vitória porque Esther, né, mesmo sendo rainha, ela não se esqueceu de onde ela tinha vindo. Ela valorizava a família. Ela ouvia a voz dos seus entes queridos, né? Mardoqueu, um simples homem ali, entrou diante da rainha e a rainha o recebeu, porque a rainha foi criada por ele, né, pelo seu tio Mardoqueu aqui. E Esther, ela intercedeu em favor do seu povo. Coisa maravilhosa, meu irmão, é quando você precisa desabafar. Você precisa contar algo para alguém e você chega no seu lar, na sua casa e os seus lhe dão ouvido. E os seus escutam o seu desabafo, escutam as suas aflições, né? Os seus medos, os seus anseios. Mas infelizmente hoje muitas casas, muitas famílias não conseguem mais ouvir, né, e interceder em favor do seu ente querido. Que nós possamos transformar a nossa vida, a nossa casa, como era na casa ali da rainha Esther com Mardoqueu, tá? Ela não esqueceu de onde ela veio, né? Ela estava no sucesso, ela alcançou o sucesso, se tornou rainha, né, numa grande nação, da nação persa, né, da nação babilônica. Uma grande rainha, se tornou de um grande império, mas ela não se esqueceu de onde ela veio. Muitas vezes o sucesso, né, de algum dos nossos familiares faz com que eles virem as costas para nós, né, achando que nós vamos sugar ele, nós vamos pegar, pedir algumas coisas para ele. Na verdade, quando a pessoa alcança o sucesso, ela tem que colocar no coração já, né, como se ela tivesse os padrões bíblicos, em poder querer ajudar, né, sem mesmo a gente poder pedir. Porque sabe das nossas aflições, sabe do nosso problema, sabe das nossas dificuldades, sabe como nós vivemos, quanto nós lutamos para que ele pudesse alcançar o sucesso, né? E no caso da rainha Esther aqui, ela encontrou, né, um meio de salvar o povo e através daquilo que foi ensinado para ela. E o sucesso não a impediu de poder fazer algo em favor da sua vida. Então ela não esqueceu de onde ela vinha, tá?
E é interessante a gente observar, irmão, uma coisa que a própria palavra de Cristo nos ensina, né? A família, se ela permanecer unida, ela se torna mais forte. A família permanecendo unida, ela se torna mais forte, tá? E o próprio Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste, tá certo? Então, por isso que muitas vezes as famílias estão cada vez mais se deteriorando, porque se torna um reino dividido. Um conquista uma coisa, é só para ele, não é mais em prol da família, né? Pais só pensam nele, não pensam na esposa, não pensam no filho. Mãe só pensa nela, não pensa nos filhos, não pensa no marido. Filhos não pensam nos pais, só pensam nele. É aquela coisa de reino dividido, cada um tentando insucessos, né? Aí cada um tentando o seu sucesso e todos conseguem insucesso porque estão lutando e batalhando sozinhos. Então é importante e imprescindível a gente poder permanecer unido, porque a família unida ela se torna mais forte. Mas para que a família possa se continuar unida, vivendo unida, nós temos que ter Cristo como o Senhor da família. Cristo ainda tem que ser a base da família. Jesus, o nosso Deus, tem que estar fazendo parte do nosso lar. Primeiro Deus, depois pai, mãe e filho. Tá? Deus é o topo da lista, Deus é o alicerce. Nosso Deus tem que estar sendo o centro da nossa casa e da nossa família. Tá? O mundo ele pode ruir lá fora, mas nós estamos em paz e seguro entre os nossos familiares, porque nós estamos na presença de Deus. Uma família que anda na presença de Deus, quando um cair, o outro levanta. Porque nós estamos na presença de Deus e Deus ensina nós a andarmos desse jeito. Vamos ver o que diz lá em Josué capítulo 24, verso 15. Nós precisamos, irmãos, fazer como Josué fez, tá? Fazer com a nossa casa, com a nossa família, para que nós possamos alcançar a vitória na parte de Deus, tá? Uma família estruturada em Senhor. Vamos ler Josué, capítulo 24, e verso de número 15. Olha o que Josué diz para aquele povo, né? Ele diz assim, ó: mas se vós parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses que serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, às vezes você pode dizer assim, mas irmão, eu sirvo a Deus, eu, meu esposo, mas meus filhos estão fora da casa de Deus. Quando a Bíblia fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós temos que dizer aqui, no caso, nos dias de hoje, trazendo para os dias atuais, porque não é fácil a família inteira servir a Deus, eu sei disso, mas uma coisa é certa: quando você, sendo chefe da família, por mais que os seus filhos ou alguém do seu ente querido não esteja na presença de Deus, mas já tem que seguir os padrões religiosos. Ele tem dentro da sua casa, dentro do seu lar, tem que seguir os padrões bíblicos. Tá? Porque quando a família segue os padrões bíblicos de amor, de compaixão, de misericórdia, pode ter certeza que a vitória chegará. Tá? Então que nós possamos mudar, dizer que para nossa família, ó, se você quiser servir aos deuses do amor, bem, mas eu servirei ao Senhor. E nós, na minha casa, vai servir a Deus. E na minha casa é um pedaço do céu e a minha casa é um cantinho do céu. É quando pessoas têm uma certeza disso, aí a vitória vem. Tá? Então é importante nós fazermos isso. Se porém, né, não agrada servir ao Senhor, amém. Mas vamos honrar a Deus enquanto nós estivermos debaixo do nosso teto, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, para que nós possamos ter refúgio e paz na nossa casa, irmão, nós temos que servir a Deus. Nós temos que servir ao Senhor e andar nos seus padrões bíblicos. Fazendo isso, o que acontece? A gente vai entender que é no lar que a gente aprende a viver, né, e construir a paz. É no nosso lar que a gente aprende a viver e construir a paz, construir. Por isso que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você começa a partir de hoje a falar, não, a partir de hoje a minha casa vai ser um pedaço do céu. A minha casa é um lugar onde nós serviremos ao Senhor. Por isso nós temos que ensinar a viver e aprender a construir a paz e o amor na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a lição que nós temos que ensinar aos nossos filhos, à nossa casa, tá? Na história da rainha Esther aí, havia paz, pois a integração entre ela e Mardoqueu era grande. Mesmo ela sendo rainha, não desprezou, né, os seus que precisavam de auxílio e socorro dela, tá? Então, irmãos, nessa manhã, nós vamos aprender alguma coisa acerca de família, acerca de lar, porque há muitos desafios para a família de hoje.
para famílias odiernas, é muito desafio que as famílias enfrentam. O maior de todos, sabe qual é o maior de todos desafio que a igreja, que a família enfrenta? É preservar a si mesmo como principal instituição da sociedade. A igreja, né, a família, ela tem um desafio muito grande nos dias de hoje. O maior desafio é esse, preservar a si mesmo como principal instituição da sociedade. Porque a família, irmãos, a família é a extensão da sociedade. Se uma família andar bem, a sociedade anda bem. A sociedade só está como está porque, infelizmente, a família está se deteriorando, está se denegrindo a sua imagem, né? Tantas afrontas que está no meio da família, vícios, drogas, né? Promiscuidade, tudo isso acontecendo dentro da família, mas infelizmente as famílias não estão conseguindo mais dominar, né? E cuidar do seu pequeno reino, porque cada família é um reino, e cada reino é a continuidade do grande reino que é a sociedade. Uma família abençoada, uma sociedade abençoada. Uma família abençoada, uma igreja abençoada. Então nós precisamos aprender a vencer esses desafios, tá? Porque a família ela mudou muito no processo da modernização. A família mudou muito. A família do meu tempo é diferente da família dos tempos dos meus filhos agora. A família dos meus pais é diferente do que foi a família do tempo que eu era criança. E assim sucessivamente, quanto mais para trás você avançar, você retroceder, você vai ver como que era o modelo familiar, o modelo de família. Hoje nós não temos mais um modelo, tá? Cada vez mais com as mudanças, né, do mundo, desse processo de modernização, ficou mais difícil para nós hoje, né, ter o modelo ideal de família. Mas para que nós possamos vencer as dificuldades da vida, a nossa família tem que aprender a viver e a construir a paz e o amor à pessoa bendita de Jesus Cristo. E para isso é muito importante, que os pais têm que reassumir os seus papéis. Se os pais assumirem o papel que lhe foi incumbido, conforme os preceitos da palavra de Deus, conforme diz a Bíblia Sagrada, pode ter certeza que a família vai reestruturar novamente e vai ter vitória. Mas isso depende de você, pai. Depende de vocês, pais, na verdade, né? No plural, que é pai e mãe. Depende de vocês, né? Infelizmente, os pais hoje não conseguem mais dominar o pequeno reino que foi lhe confiado, que é a sua casa. Então, hoje, infelizmente, os pais precisam reassumir o seu papel e fazer a vontade de Deus para poder instruir seus filhos no caminho que devem andar. Hoje os pais preferem mais ter o amor dos seus filhos do que ter o respeito dos seus filhos. Mas os pais cristãos precisam entender uma coisa: se o filho quiser me amar, me ame. Mas o que mais importante de tudo é o filho ter que ter respeito ao pai e à mãe. E isso vai fazer uma grande diferença no seio familiar. E nós não podemos esquecer também que o adversário, o diabo, o nosso inimigo verdadeiro e cruel, ele está como um animal feroz, né? Provocando ataque contra a família todos os dias, né? O inimigo está levantando contra as famílias de Deus, né? Contra as famílias das nações, dos povos, né? Colocando ali, influenciando, né, as crianças, né, as pessoas a viver uma vida de promiscuidade, uma vida de droga, uma vida de adultério. Isso que acontece hoje no seio da família, porque infelizmente o inimigo tem lutado contra a família. E para isso, para que possa vencer todos esses ataques, né, todas essas dificuldades que o mundo moderno tem colocado no meio da família, nós precisamos viver uma família com uma coisa muito importante que tem que ter no seio da família, tá? Que hoje se esqueceu muito, hoje precisa ter comunhão. Tá? A família precisa voltar novamente a ter comunhão, tá? Uns com os outros. Hoje, por causa da modernização, por causa do celular, por causa da internet, cada um no seu cantinho, né? Ninguém conversa com ninguém mais, hoje é só mandando texto, mandando fotinho, mandando e-mail, faz declarações maravilhosas no texto, no Facebook, né? Muitas vezes aí no Instagram, mas pessoalmente já não tem mais. Tá? Então Mardoqueu com Esther, a rainha Esther, só venceu as dificuldades da vida, porque no lar ela aprendeu a construir a paz, né? A viver em união e a viver em comunhão com os seus irmãos, tá? Então é importante aprender a ter comunhão no seio familiar, tá? E toda a família, irmão, precisa ter comunhão. Hoje é irmão brigado com o irmão, é pai que não conversa com o filho, é esposa que não conversa com o marido, é marido que não conversa com a esposa, é uma bagunça toda.
uma bagunça completa que infelizmente tem prejudicado, né, as famílias aí. Tudo isso é investido do diabo e Satanás. Mas para que nós possamos vencer essas crises que está entrando no meio da família, nós precisamos ler que está escrito lá em 1ª carta de João, capítulo 1, verso 3. Vamos ler 1 João, capítulo 1, verso 3, tá? Lá perto de Apocalipse. 1 João, vamos lá, capítulo 1, verso 3 diz assim, ó. Olha o que diz aqui na parte de comunhão. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Tá? Olha o que diz o restante do verso. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar a comunhão. O que nós ouvimos e aprendemos, irmão, é para anunciar, para que também todos vivem comunhão, né? Que vivem comunhão conosco. A sua família precisa ter comunhão com você, seu pai com o filho, o esposo com a esposa, né? O irmão com o irmão. Temos que ter comunhão, nós precisamos resgatar a comunhão no seio familiar, porque é na família que se aprende a viver, é na família que se aprende a ter a comunhão, amor, compaixão, misericórdia, é na família que se aprende um ajudar o outro, a estender as mãos, né? A ouvir, tá? E se você fortalecer esse princípio de comunhão, você vai ter comunhão no sofrimento, a sua família vai ter comunhão com você no sofrimento, e daí, quando tem comunhão no sofrimento, a gente é fortalecido no momento de dor, de fraqueza, porque você tem onde você se escorar. Como eu falei, se um cair, o outro levanta, porque tem comunhão, tá? Dentro da própria família, isso é bom, tá? Nós temos que ter comunhão na alegria, ficar alegre com quem teve sucesso, não ficar com inveja, porque tem irmão com inveja de irmão, parente com inveja de outro parente. Não fique, irmão, vamos ter comunhão com o outro, tá? Comunhão na alegria, se alegrar com ele. Você chora com quem chora e alegra com quem se alegra. Isso é vontade de Deus para com as famílias, para que possa ter vitória, tá? E esses princípios são importantes para que nós possamos ter uma vida vitoriosa, tá? Ter uma vida vitoriosa numa cultura completamente secularizada. Infelizmente a cultura da família hoje mudou, como eu falei para vocês. Mudou, mas em meio a uma cultura tão distorcida, tão secularizada, nós possamos viver esses princípios tão importantes da comunhão uns com os outros, porque um reino dividido não subsiste. Não se esqueça disso. Vive em paz, é no lar que se aprende a construir a paz, né? E um bom relacionamento para os dias das adversidades, tá? Para que nós possamos alcançar reforço aí e ajuda no momento que nós mais pensamos. Mas para isso, a família tem que viver, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, tá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A família tem que fazer tudo para a glória de Deus. Na hora na hora da comida, na hora da bebida, na hora da comunhão, da brincadeira, do lazer, tá? Da vida que tiver. Mas tudo isso fazei para a glória de Deus. Deus tem que ser o princípio do lar. Aí tudo pode ser maravilhoso. E é importante também que a família possa fazer o que está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso 8, conforme diz aqui, ó. Portanto, né? Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Então, é no lar que se aprende essas coisas. É no lar que se aprende a pensar naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que traz boa fama, naquilo que traz virtude para a sua casa, né? Que traz virtude para o seio familiar. Tá certo? Então nós temos que aprender a viver e a construir a paz, tá? É no lar que nós aprendemos isso. Só que infelizmente hoje os pais delegam esse ensinamento às escolas, joga essa incumbência para os vizinhos cuidar, para a rua cuidar, para a vida ensinar. E não é você, pai. É vocês, pais, que precisam aprender. Essa rainha Esther, ela conseguiu vencer, né? Porque ela foi ensinada e aprendeu coisas maravilhosas no seu lar. Aprendeu a ter união e amar o seu povo, tá? Então que nós possamos aprender isso, tá? E não existe nada mais valioso, não existe algo mais valioso do que a paz. Não existe nada, irmão, mais valioso do que a paz. E a paz é aquela alegria que nós só encontramos em Deus, tá? A Bíblia fala: eu vos dou a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá.
O mundo pode ruir, mas na sua casa, no seu lar, você encontra paz e descanso, porque vocês estão andando de acordo com o querer e o proceder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que nós possamos entender isso, irmão, tá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti. Isaías capítulo 26, verso de número 30, verso de número 3, tá? Isaías diz isso lá no verso número 3. Nós precisamos entender isso, tá certo? Então nós estamos vivendo dias de grandes estresses, irmãos, tá? Nós estamos vivendo dias aí de grandes estresses. Infelizmente, não é fácil, né? Porque não é fácil ter paz no mundo tão conturbado como esse. Não é fácil ter paz no mundo completamente cheio de dificuldades, né? Como eu falei para você, na paz, nós temos que ter paz em Deus. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos ter aí momentos de vitória na presença do Senhor. Vamos ler que diz Provérbios capítulo 24, Provérbios 24, verso 10, diz assim, ó: se te mostrares frouxo no dia da angústia, revelará que a tua força é pequena. Meus irmãos, quando você estiver na sua casa, você tem que se mostrar forte, mesmo você sendo fraco, tá? Mostra forte para que você possa vencer as dificuldades da vida aí. Vamos ver aqui também agora João 14, 27, não, que diz assim, ó: quem aceitou Jesus no seu coração pode experimentar uma paz que muitas vezes é impossível de explicar, porque mesmo em momentos difíceis, Deus está no controle e nos ajuda a suportar qualquer adversidade. Aí João 14, 27 diz assim, ó: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, e não perturbe o seu coração, nem tenha medo. Mas em mim, irmão, tenha paz em Deus, tá? E Salmos 29, verso 11, eu coloquei para vocês poderem ver, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, e o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. O Senhor dá a bênção da paz. Nós temos só paz em Deus, meu irmão, em meio às aflições. Quando eu digo paz, é a tranquilidade em meio às adversidades, tá? Satanás, ele sempre vai tentar roubar a nossa paz. Mas diante dessa verdade, nós devemos priorizar a nossa família e a nossa casa, que é o nosso refúgio de paz. Priorize, meu irmão, a sua casa. Priorize a sua família, para que você possa vencer em meio às adversidades, em meio às dificuldades da vida. Então nós aprendemos nessa primeira parte da lição que nós precisamos ter uma família estruturada para nos ajudar em momentos de tribulação e momentos de dificuldade. Agora na parte 2 aí, ó, se incomoda é porque você brilha, tá? Então você vai estar vendo aí os persas aí, né? E os judeus que foi levado lá pro rei, né? Na Babilônia. Os judeus eles se desenvolveram na Pérsia, mas nem todos se agradaram, meu irmão, tá? Os judeus eles desenvolveram lá, mas nem todos se agradaram. Infelizmente, é algo incrível a gente entender isso, tá? Às vezes, meu querido, você incomoda os outros porque você se desenvolve, porque você tem se desenvolvido, e muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas não se agradam com isso, tá? Então aí, por isso, quando você está brilhando, as pessoas se incomodam, aí as crises vêm para tentar roubar o nosso sono, né? Para roubar a nossa alegria. Amã, olha que coisa interessante, no caso do livro de Esther aí, Amã, por meio de uma lei, tirou o sono do povo judeu. Por meio de uma lei, uma simples lei, tirou o sono do povo judeu, tá? É interessante entender também, só porque Mardoqueu não quis se prostrar diante dele, ele fez tudo isso. Às vezes o sucesso do outro incomoda. O seu sucesso incomoda as pessoas, né? A sua vida de paz, a sua vida de tranquilidade em meio ao caos incomoda a pessoa. Quando eu estou dizendo aqui, falando de sucesso, não estou dizendo você ser bem sucedido, ter dinheiro, ter um bom emprego, ter uma boa casa, ter uma boa estrutura de renda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo quando você brilha, quando as pessoas olham para você, vê você uma vida de paz e serenidade. Mesmo na dificuldade, mesmo na adversidade, mesmo nas situações difíceis, você está na paz porque você confia em Deus. Tá? E aí o inimigo vem para tentar roubar o nosso sono. E o sono, irmão, é muito importante para a nossa saúde. Quando nós dormimos, nós descansamos, nós renovamos nossas forças, nós renovamos as nossas energias,
né? E a perca do sono, quando você não dorme, você desgasta a sua saúde física, emocional, intelectual. E quantas pessoas o mundo aí está perdendo o sono e está se desgastando fisicamente, emocionalmente, né? E cada vez mais se desgasta emocionalmente, mais pro buraco, mais profundo você vai chegar, tá? Mas nós não, nós estamos confiando em Deus e nós dormimos porque nós estamos confiando no Senhor, tá? Muitas vezes nós não conseguimos dormir de tanta preocupação, mas o mundo não consegue dormir por causa de tanta preocupação, mas nós, em Deus, nós podemos deitar tranquilo, né? Mas nós que temos uma família estruturada, confiamos em Deus, nós podemos dormir tranquilo, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle. Deus não dorme. Ele sempre está nos protegendo, tá? Sempre está nos guardando, nos protegendo. Olha que diz o livro de Salmo, capítulo 3, verso 5. Salmo 3, verso 5. Diz assim, ó: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Meu irmão, as crises podem vir roubar o seu sono, mas saiba de uma coisa: você tem um Deus que está por trás de você. Você tem um Deus que vela pela sua alma. Você tem um Deus que vela pela sua vida e pela sua família, tá? Olha que diz o Salmo número 4, agora verso 8, pertinho aí. Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me faz viver em segurança. Meu irmão, não se preocupe se o inimigo ele veio tentar roubar a sua paz, né? E tentar tirar o seu sono, tá? Não se preocupe, porque maior que está conosco do que está no mundo, tá? Amã aí, ele disse que ia dar mais de 10 mil talentos de prata para poder tirar, para matar o povo judeu aí. Isso tirou o sono do povo, né? O povo ficou preocupado. Mas Mardoqueu, eles tinham a solução. Ele se prostrou diante do Senhor, chorou, né? E vestiu de pano de saco e clamou a Deus, e Deus deu a solução, tá? Eu não sei como está a sua situação, a sua casa, a sua vida nesta manhã. Mas se você estiver perdendo o sono por qualquer coisa, meu irmão, se as crises, o problema tem tirado o seu sono, não se preocupe. Você tem um Deus que vai além de ti. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Só basta você crer e confiar nesse Deus tão maravilhoso que até aqui te ajudou e te socorreu, tá? Nosso Deus, ele é maravilhoso, tá? Então a crise, ela chega, irmão. Infelizmente a crise, ela chega também para o povo de Deus, tá? Eu coloquei esse slide aí, porque tem cristão que bate no peito: ah, irmão, eu sou crente, nada, praga alguma chegar na minha tenda, nenhum problema vai chegar na minha vida, irmão. É engano seu, tá? Eu coloquei os slides aí, ó. Não adianta bater que eu não deixo você entrar. Você tá vendo aí a crise batendo na porta, tentando entrar? Olha, seria bom se fosse assim, né? Seria maravilhoso se nós pudéssemos impedir a crise chegar, do problema chegar, a dificuldade de chegar. Mas infelizmente nós não podemos fazer nada. Quando a situação difícil chega, ela chega. Não tem como impedir, tá? A crise, ela chega para todo mundo, irmão. Chega para qualquer um. Para servo, para não servo, para obediente, para não obediente. Para qualquer um, a crise, o problema chega, tá? A crise chegou para os judeus ali só pelo simples fato de Mardoqueu não se prostrar diante de Amã, não curvar, não honrar, porque ele era um homem superior, era Amã, né? Um grandioso homem aí, elevado pelo rei. E Mardoqueu não se prostrou, porque ele só se prostrava diante do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E por esse motivo ele sofreu a consequência aí. Você também se recorda na Bíblia Sagrada que teve mais 3 jovens também que não se prostraram diante da estátua e foi lançado na fornalha de fogo. Tá entendendo? Isso que acontece quando você não se prostra diante das vaidades do mundo, quando você não se prostra diante das vontades, das concupiscências carnais, tá? Você é perseguido. Você é afrontado. E o inimigo, ele não gosta disso. Ele já tenta fazer de tudo para poder jogar problema e dificuldade nas nossas vidas, tá? Que muitas vezes vai trazer para nós aí a perda do sono. Mas em todas as províncias de onde aconteceu isso, os judeus ficaram tristes. Mas vamos ver o que diz lá em Esther, capítulo 4, verso 3. Esther 4, verso 3, tá? A crise chegou para o povo de Israel. Vamos ver o que diz Esther 4, verso 3, tá? Esdras, Neemias, Esther e Jó. 4, 3. Diz assim:
Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Olha, meu irmão, a crise chegou para o povo. Então a crise chega para todo lugar. Mas o que eles fizeram? Eles foram, se humilhar na presença daquele que pode solucionar. Meu irmão, se humilhe na presença de Deus, tá? É somente Deus que pode nos socorrer. E o sofrimento vem, quando vem, você se apresenta diante de Deus. E outra coisa, irmão, é uma dezena de outros problemas que aparecem, na crise na vida do ser humano. Não é só luta, não é só coisa. Aparece também temor, nervosismo, medo, pavor, dor, amargura, desesperança, a depressão, não é verdade? Síndrome do pânico, transtorno não sei do que. É tanta coisa que chega na vida do ser humano. A crise chega. Você não é forte. Você não é forte o suficiente. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos seres humanos. Não cobre muito de você. Não cobre muito de você porque a crise chega. Infelizmente hoje as pessoas elas se cobram muito e por isso a coisa fica mais difícil. Meu irmão, reconheça que nós somos frágeis. Reconheça que nós somos falhos. Reconheça que nós precisamos de um Deus que fique por trás de nós. Tá? A crise chegou ao povo de Deus e aí Amã fez com que o problema chegasse até a nação de Israel, mas Mardoqueu ele buscou e todo o povo buscou ajuda naquele que podia ajudar. Meu irmão, chore, não tem problema de chorar, não tem problema de ficar com medo, não tem problema nenhum, mas só tem um problema, se você não apresentar tudo isso diante de Deus. O único problema de tudo é se você não apresentar o seu socorro, pedir socorro diante daquele que pode te socorrer. Então, quando a crise chegar, bater na sua porta e entrar na sua vida, meu irmão, reconheça que você precisa de um Deus que te socorra, tá? Por mais que você tenha medo, por mais que você ache que não vai conseguir, é neste momento que o nosso Deus ele vai agir, tá? O nosso Deus ele age neste momento, conforme diz no Salmo 124, verso 8, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, tá? Então, se você estiver passando por crise, por problema, dificuldade, chore, Não tem problema de você desfalecer um pouco, mas você só não pode negligenciar de entregar todos os seus anseios na mão daquele que pode resolver. Que nós podemos entender isso, que muitas outras pessoas na Bíblia Sagrada passaram por crises, por problemas e por dificuldade, mas confiaram no Senhor. Confie em Deus, confie na promessa do Senhor e você será bem sucedido, porque uma coisa é verdade e é certa, irmão. Você não é imune a problema. Você não vai ficar sem problema. No mundo tereis aflições. No mundo nós temos aflições. Essa teologia que diz que nós não passamos por crise, que o crente não passa por problema, que o cristão não passa por dificuldade, é mentira. Tá? É mentira que faz com que você venha crer em algo que é impossível. Mas uma coisa é certa, que se você entrar na situação difícil, uma verdade é certa, que se você confiar em Deus, a sua vitória é certa. Confie no Senhor, você vai ver que Deus ele está te abençoando. A crise chegou. Como eu falei, a crise chega para todo mundo, a crise chegou. E agora? E agora? O que fazer? Tá? A mãe estava agindo sob a inspiração de Satanás. A crise chegou. E agora? O que fazer? Tá? Eu falei para vocês aí, os problemas, irmão, muitas vezes vêm sem a gente esperar. E o que fazer agora? Sabe o que é interessante, primeira coisa saber? Primeira coisa que você tem que saber quando a crise chegar, quando alguém te provocar, quando alguém te perseguir, fazer alguma coisa, você entende uma coisa, irmão. A nossa briga não é contra a carne, é contra o sangue. É contra inimigos invisíveis. Tá? Você está fazendo tudo certinho. Você está fazendo tudo diante de Deus. Você está vindo para os cultos, você adora a Deus, você ora, você jejua, você busca a Deus, Você fala assim, meu irmão Alca, mas eu faço tudo certinho, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, a minha casa está na presença de Deus, nós temos buscado a Deus. Mas, meus queridos, não se esqueça que o nosso maior inimigo é o diabo, Satanás. Você não recorda da passagem de Jó? Jó fazia tudo certinho. Jó amava a Deus, desviava do mal, adorava a Deus, fazia sacrifício a Deus. Mas a crise chegou. E agora? A crise chegou. O que fazer? Tá? Meus amados, vamos ler 1 Pedro capítulo 4, verso 12? 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Então você tem que entender, primeiro momento, enquanto você procura aí,
que o nosso adversário é Satanás. Tá? A crise ele chega para qualquer um. Mas o que fazer com a crise? O importante, meu irmão, é o que você vai fazer com a situação. Não deixar a situação fazer com você, mas o que você vai fazer na situação. Tá? O que você vai fazer diante da situação. Diz aí 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Olha, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Meu irmão, o povo de Deus não está isento de crise. Porque algo estranho, coisa estranha acontece. Porque o nosso adversário, ele não dorme, não tosqueneja. Ele está sempre procurando, buscando brecha para poder tragar os servos e as servas do Senhor. Mas você tem que entender uma coisa. Que nós, na hora da crise, nós temos que confiar em Deus. É na hora da crise que nós confiamos em Deus. Tá? Satanás tem feito de tudo, né, para poder prejudicar muitos cristãos. Feito de tudo para prejudicar a vida do servo e da serva do Senhor. Mas nós temos que confiar em Deus nos momentos de dificuldades. E agora vamos entender uma coisa que eu falei para vocês. A crise chega, o problema chega, mas o importante, irmão, é o que você vai fazer com o problema. É o que você vai fazer com a situação. Eu quero trazer algumas lições aqui para você entender o que acontece quando essas estranhas provações vêm para vos tentar, tá? Olha o que diz aqui, primeira coisa, para a gente poder entender e compreender, tá? Os verdadeiros cristãos, irmão, os verdadeiros servos do Senhor, eles não desmaiam nas tribulações. Os verdadeiros cristãos, eles não se desfalecem no meio das provações. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Diz assim, 2 Coríntios 4:1, pelo que tendes o ministério, segundo a misericórdia que vos foi feita, não desfalecemos. Segundo a misericórdia de Deus, meu irmão, não desfaleça. A crise chegou, e agora? Agora é o que você vai fazer com a crise. O importante não é a crise, é o que você vai fazer em meio à dificuldade. Tá? 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, por isso nós não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, que somos falhos, já falei para vocês, nós somos falhos, né? Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, permanece e renova de dia em dia. Meu irmão, a crise chegou, o problema chegou, por mais que o seu homem exterior, a fraqueza, o medo, a tristeza, a agonia, eu falei para você, o choro vem, mas saiba, irmão, dentro de ti há uma força interessante que vai fazer você vencer. Porque você está com a pessoa bendita do Espírito Santo vivendo dentro de você. Nós temos algo maravilhoso dentro de nós e não nos impede de vencermos, tá? Hebreus capítulo 12, verso 5 diz assim, ó, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como os filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmais quando por ele fortes repreendido, tá? Muitas vezes, irmão, as aflições são bênçãos disfarçadas. Olha que coisa interessante, às vezes o seu problema, a sua dificuldade parece ruim, mas toda dificuldade é bênção disfarçada. Vamos voltar na pessoa de Jó. Jó, irmão, quando ele foi tentado, foi provado ali, ele perdeu muitas coisas, mas Deus fez tudo em dobro para ele. Era bênçãos que estavam vindo para a mão dele. Entenda uma coisa, você está passando por luta, Deus tem algo melhor para você. Você está passando por dificuldade? Deus tem coisas grandes para você. Por isso que em Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E às vezes as aflições que vêm sobre a nossa vida é para nós aprendermos alguma coisa, para nós aprendermos alguma lição, ou para Deus nos corrigir, ou para Deus corrigir a nossa casa, tá? Ou é para Deus, né, nos mostrar que nós precisamos nos consertar diante do Senhor, tá? Então alguma coisa Deus nos ensina em meio à tribulação. Então o importante, irmão, não é a crise, mas o importante que você vai fazer com a crise. O importante que você vai fazer diante daquele Deus que pode te abençoar diante dele, tá? Se você permanecer fiel e firme na presença do Senhor, pode ter certeza que aflições desse presente século não te separará do amor de Deus.
Porque o amor de Deus, ele é maravilhoso e nós temos que descansar no Senhor, conforme está em Mateus capítulo 11, verso 28. Descansa em Deus, irmão, e você vai ver que verdadeiramente Deus tem algo maravilhoso para você e bênçãos prometidas, tá? Umas bênçãos que só Ele tem para te entregar. Tá? Nós temos que louvar a Deus por isso, porque é no momento de dificuldade que nós provamos que nós somos fiéis ao Senhor. É no momento da crise que nós mostramos que nós confiamos em Deus. Porque confiar em Deus na abundância é fácil. Confiar em Deus quando nós estamos dentro do barco é fácil. Quer ver confiar em Deus quando você estiver andando sobre o mar, né? Sobre a mar e as ondas e os ventos te perseguirem. Aí sim nós temos que mostrar que nós somos fiéis ao Senhor. Então a crise chegou e agora? Confie em Deus e tenha certeza da vitória, tá? Então é importante nós entendermos aí que, apesar das crises desses dias tão cheios de incerteza, nós precisamos manter a nossa serenidade e confiança em Deus. Manter a nossa serenidade e confiança no Senhor. Tá? Agora vamos para a lição 3. O segredo para vencer as crises. Mardoqueu nos fez ver as crises sendo transformadas em vitórias quando nós confiamos em sua graça. Irmão, nós só transformamos nossas crises em vitória quando nós confiamos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie na graça de Deus e você vai ver que Deus vai transformar a sua crise em vitória. E para que nós possamos transformar a nossa crise em vitória, nós temos que, primeira coisa, vencer o medo, meu irmão. Vamos vencer o medo, vencendo o espírito do medo. Tá? Muitos grandes homens da Bíblia tiveram medo. Tá? Elias, né? Davi, quantas pessoas não sofreram, não tiveram medo, mas eles confiaram em Deus. As circunstâncias das vidas, às vezes, irmão, são assustadoras, e é natural ficar com medo. Nós podemos ter duas reações perante o medo, duas reações você pode ter diante da situação, diante da crise, duas reações somente. Primeiro, deixar que a crise e o medo e o problema te domine, ou você pode entregar todos os seus anseios, todos os seus problemas e todas as suas dificuldades na mão de Deus. Você tem duas alternativas. Ou você deixa o problema te dominar, ou você deixa o medo te sufocar e te matar, ou você entrega tudo nas mãos do Senhor. Mas como que é o segredo então para vencer, né, a crise, o momento de espírito de medo? Nós temos que ler Salmo 34, verso 4. 34, verso 4 do livro de Salmos, que diz assim: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, e livrou-me de todos os meus temores. Você tem buscado a Deus? Você tem orado a Deus? Então confie, porque Deus nos livra de todos os nossos medos. Deus nos livrou de todos os meus temores. Olha o que diz agora Salmo 56, verso 3. Entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Jamais Deus vai deixar o justo cair. O vento pode soprar, você pode balançar para um lado ou para o outro, mas você não vai cair, porque Deus vai nos dar vitória. Deus é a certeza da nossa vitória. E vamos ler agora Salmo 55, verso 22. Salmo 34, verso 4. Nós lemos 56, vamos ler o Salmo 52, verso 22. Que diz assim... Não, Salmo 112, verso 6, verso 7. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás más notícias, e o seu coração está firme, confiante no Senhor. Então quer vencer o medo? Confie no Senhor, meu irmão. Confie em Deus, tá? Confie, porque Deus ele está com você. Quando você estiver com medo, confia em Deus. Salmo 56, verso 3. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Que diz lá o Salmo 56, verso 3. Então vença o espírito de medo, meu irmão. Você tem um Deus por trás de você. Aí você diz, mas eu tenho... Vou só dar um exemplo para você. Se você está até aqui, em pé, porque o Senhor tem te ajudado. Então não vai ser essa luta, não vai ser esse problema que vai fazer você perecer, tá? E você tem que enxergar, irmão, o triunfo, enxergar a luz no fim do túnel, enxergar a luz na escuridão, enxergar o triunfo, tá? As lutas parecem que será nosso fim. Muitas vezes tem luta que parece que é nosso fim, tá? Mas nós temos que entender uma coisa, irmão. O cristão genuíno, que tem uma família estruturada em Deus, que tem um lar confiante em Deus, ela sabe que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé.
Você não deve viver pelo que você está vendo, mas por aquilo que você acredita que vai ser a luz no meio da escuridão. Está tendo tempestade, mas você consegue enxergar Deus acalmando a tempestade. Creia, irmão, que o agir de Deus, tá, é lindo. Que o agir de Deus, quem vai impedir? Tá? Diante da atuação de Deus, nada pode prevalecer. E quero dizer para você mais uma coisa: não há tempestade, não há problema, não há dificuldade que Deus não possa acalmar. Não há nada que Deus não possa resolver. Agindo Deus, quem impedirá? Então enxerga, irmão, o triunfo, enxerga a vitória. Isso é fé, isso é fé. Enxergar a luz na escuridão, tá? Fé é ver o impossível, irmão, né? É ver o invisível, é crer no incrível e receber o impossível. Isso é fé. Você está passando por uma situação, mas está vendo a vitória lá na frente. Está passando luta, mas está vendo a vitória lá na frente. Está no meio das trevas, mas você consegue chegar à luz de Deus, que ilumina nossa ser e nossa vida diante das dificuldades, diante do problema. Então nós temos que enxergar o triunfo. Isso é o segredo para a vitória, enxergar o triunfo, tá? E entender uma coisa, irmão, também, que o nosso socorro ele vem do alto. Nós não estamos sozinhos. Quando nós estamos sobrecarregados e não sabemos mais o que fazer, irmão, nós podemos nos virar para Deus. Nós podemos nos virar para o Senhor. Não sabe o que fazer? Vire para Deus, o nosso socorro vem de Deus. Confiando que Ele nos livrará de todo o mal, né? O nosso Pai, irmão, Ele ouve e responde quando nós gritamos por socorro. Deus, Ele nos ouve quando nós gritamos por socorro, tá? Olha o que diz o Salmo 46, verso 1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. É na hora da dificuldade, da adversidade que nosso Deus ele está presente. O nosso socorro vem de Deus. A sua confiança tem que estar depositada em Deus, para nós vencermos as tribulações da vida. Já falei, a crise vem, o problema vem, mas afaste de todo o medo. Salmo 121, verso 1, que diz assim: levanto meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Agora o verso 2, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu irmão, a nossa vitória é certa em nome de Jesus. Então eu entrego para você nesta manhã esta lição, irmão. Mardoqueu só venceu porque ele confiou em Deus. O livro de Esther não fala nada sobre Deus, tá? Mas nós entendemos que Deus, através da sua infinita misericórdia, usou Mardoqueu e a rainha Esther para poder trazer vitória para o povo, intercedendo em favor do povo. Tá? É o mesmo exemplo de Jesus Cristo intercedendo em favor do Pai. Esther intercedendo em favor, né, do povo, intercedendo através do rei. E o rei deu para ela o decreto da vitória. E Amã foi humilhado, foi derrotado e viu o povo de Deus sendo glorificado. E Deus ele tem bênção para você. Deus tem bênção para a sua casa. Deus tem bênção para a sua família. Só basta você crer e confiar, entregar todas as suas ansiedades, todos os seus medos na presença do Deus que fez os céus e a terra. Que Deus em Cristo vos abençoe, né, que nós possamos aprender nesta manhã, que em meio às crises o Senhor prometeu que nos ajudará a superar todos os obstáculos e a derrotar todos os nossos inimigos. A soberania de Deus é a notória e é dele que vem a nossa salvação. É dele que vem, tá? A palavra crise se tornou comum em nossos dias. As mídias, as redes sociais não falam de outra coisa a não ser de pandemia, doenças, entre outras coisas. Mas diante da história de Esther e Mardoqueu, nós estamos convencidos de que o Senhor utiliza ocasiões complexas para cumprir os seus propósitos na vida dos seus filhos. Deus vai cumprir, irmão, os seus propósitos na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você possa aprender com essa palavra, irmão. Volte a estruturar a sua família. Tenha uma família estruturada, abençoada, para que vocês possam viver unidos, um socorrendo os outros. Que no dia da adversidade você vai ter uma vitória certa na presença de Deus. Vamos louvar mais uma vez nesta manhã o hino de número 3 da nossa harpa cristã. E nós já vamos estar terminando, tá? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Vamos louvar aí o hino de número 3 da nossa harpa cristã. Nós estamos terminando a Escola Bíblica Dominical. Plena paz e santo gozo tem em ti, ó meu Jesus, pois eu vi tua morte sobre a cruz.
Senhor, só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor de sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém, né? Glória seja dada ao nome do Senhor nesta manhã. Irmãos, Deus em Cristo vos abençoe, tá? Sou grato a Deus pela vida de vocês, os nossos pastores, né? José Dias, nosso pastor irmã Hilda, missionária Hilda, e todos os irmãos que entraram, nós possamos aprender com esta lição nesta manhã. Confie em Deus, irmão. Eu não sei a sua dificuldade, o seu problema, e não vamos ser o primeiro, nem vai ser o último. Sempre teremos problema, e quando nós estivermos vivendo neste mundo, nós estaremos passando por angústia, por sofrimento e aflições, mas tenha de bom ânimo, que o nosso Deus ele vai nos dar a vitória. E naquele grande dia, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, toda lágrima será enxugada. Que nós possamos então crer no Senhor Jesus e entender que Deus ele é maravilhoso. Vamos fazer a oração final, agradecendo a Deus, tá? Em nome de Jesus nesta manhã. Senhor Deus, eterno e soberano, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aprendemos acerca da Tua Palavra. Nos ajuda, ó Deus, cada vez mais confiar em Ti, ter esperança na palavra bendita que o Senhor tem profetizado através dos Teus servos, crer na Tua Sagrada Escritura, confiar na Tua presença que não nos deixará órfão, estaria conosco até a consumação do século, nos dá força aos que estão fracos, levanta os que estão caídos, ajude e socorre os necessitados, ó Pai. Essa oração que eu te faço nesta manhã, e que a paz do Senhor, meu Deus, reina no nosso lar, que a paz do Senhor reina no nosso coração, porque a paz do Senhor é maravilhosa e a paz do Senhor é tremenda nas nossas vidas e que nos alegra cada dia mais e nos conforta, trazendo paz para nossos familiares e para nossos lares. É que eu te peço ao Senhor e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tá? Recebei a bênção apostólica nessa manhã, meus irmãos. Tá certo? Que a graça do nosso Senhor Jesus e o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana na presença de Deus, confiando no Senhor, nosso Salvador. Deus abençoe a todos vocês. Amém.